Salve, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, tá certo? Meu nome é Daniel Brownie e aqui, obviamente, a gente só fala de Botafogo, vamos partir pra cima, que tem tema, tem vídeo, é um fim de semana muito calmo, né? Eu falo, é muito bom, cara, quando o Botafogo fica assim, um período sem jogar, com o Botafogo tendo vencido bem as últimas partidas, sabe? O Botafogo ganhou o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, ganhou na Copa do Brasil, ganhou agora 4-0 na Sul-Americana. Agora o nosso desafio agora é só na segunda-feira contra o Bahia. Pô, que inveja dos meus amigos que estão lá na Bahia aproveitando, depois vão pro jogo lá na Fonte Nova. Mas enfim, sorte para eles que estão representando o nosso fogão por lá. E aí, a gente vai falar aqui de alguns temas que são legais, alguns temas que precisam melhorar no universo Botafogo. Sobre o time, assim, pelo menos nesse vídeo aqui, eu vou fazer elogios, tá? Elogiar quando se deve, criticar quando se deve também, certo? Sobre questão de logística, né, eu acho muito importante nós estarmos atentos, né? Principalmente quem cobre Botafogo especificamente, sabe dos problemas que o torcedor enfrenta. A gente tem que falar sobre o que acontece de fato, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade e vambora para o nosso contador, né? Aqui, antes da gente falar de Botafogo feminino, antes da gente falar sobre estádio Newton Santos em termos de logística, e antes de falarmos também a respeito de preparação física do Botafogo, estamos com 89.433 inscritos aqui no canal. Umas 5.000 pessoas vão ver esse vídeo, eu presumo. Duvido que não tenham 50 aí para se inscrever, para a gente poder chegar perto dos 89.500. Gente, faltam menos de 600 pessoas para a gente bater essa marca tão legal de 90 mil inscritos aqui no canal. Vamos dar essa moral, vamos tentar chegar agora, no fim do mês, a 90 mil inscritos aqui no canal Brownie Fogo. Conto muito com a ajuda de vocês. É só se inscrever aqui embaixo, beleza? Fechou? Muita gente me acompanha todos os dias, não é inscrita. Começando, falando do Botafogo feminino, rapaziada. Mais uma vez, lembrando que o Botafogo feminino entra em campo no estádio Newton Santos. Essa questão do gramado sintético, ela é tão legal, né, que faz com que o Botafogo possa usar com mais regularidade o gramado do Newton Santos, sem esse problema de, putz, cara, tem 2 jogos, agora não vai desgastar o gramado, né, pô, não dá pra colocar um jogo do feminino, do sub-20 lá, porque vai estragar a grama, vai ficar com terra, não tem mais isso, cara. Agora é um tapete lá, de alta tecnologia, alta modernidade, claro, daqui 3, 4 anos vai ter que ter reparo, beleza, mas dá pra jogar lá, certo? E aí, o Botafogo vai aproveitar que não tem jogo do Botafogo nesse fim de semana, não temos desafios no Newton Santos neste fim de semana, e o Botafogo vai jogar só lá, né, pelo time principal masculino. Na quinta-feira, Botafogo e Ipiranga, pela Copa do Brasil. O Botafogo vai colocar neste domingo, às 15 horas, o time feminino joga na Série A2 contra o Red Bull Bragantino, entrada franca, tá bom, pessoal? Entrada franca, né, com um limite de 1.000 pessoas para poderem assistir a essa partida lá no Newton Santos, fechou? Provavelmente a entrada vai ser pelo setor oeste, o setor das estátuas ali do Botafogo, fechou? Então, é isso, beleza? Cara, muito legal, assim, as meninas podendo jogar no Newton Santos, com a presença do público, isso é muito bacana, inclusive já puxando esse gancho da preparação física, né, do aspecto do gramado e tal, a gente vai falar um pouquinho da preparação física aqui, é um vídeo que eu tô querendo fazer desde o início da semana, né, que contra o São Paulo, o Botafogo bateu recordes físicos, né, uma matéria muito bacana do Fred Huber, lá do GE, e o que acontece é o seguinte, né, o Botafogo, né, não faria aquele gol que fez, né, no César Valerro, no primeiro tempo, marcado pelo Vitor Sá, tá? Não faria se não fosse o gramado sintético. Tá? Não é que se não fosse o gramado sintético, que parece que o Botafogo está se beneficiando da grama sintética, mas com um gramado de qualidade, tá? Do jeito que o gramado do Newton Santos estava, o Danilo não ia conseguir fazer aquela arrancada sem se enrolar com a bola, porque ela ia pipocar toda, aí ele ia ter que, sei lá, chutar pro meio da área, né? E quando ele desse o passe para trás, a bola ia voltar pipocando, a possibilidade do erro, né, do chute do Vitor Sá seria maior, tá? A jogada foi lisinha, perfeita. Isso colabora pro futebol bem jogado, sabe? E o gramado corre, o Botafogo fica mais fluido, mais rápido tocando bola. Isso é muito bom, tá? Mas o Botafogo não pode se acostumar. O Botafogo também não pode se desacostumar a jogar em gramado normal. Por isso que é importante o Botafogo treinar em gramado normal. O próprio Atlético Paranaense cometeu esse erro lá atrás, de a grama é sintética, então vamos treinar no gramado sintético. Aí chegava para jogar fora de casa, não ganhava.
Então tem que intercalar. Mas assim, é muito bom, sabe? Eu lembro de um jogo que foi Botafogo e Avaí, ano passado. O Botafogo perdeu de 1-0, vocês lembram desse jogo. Lembram que o Chay quase fez um gol, tipo assim, foi um toque parecido, alguém fez uma jogada, tocou pra trás, o Chay chegou batendo, o goleiro do Avaí, o Douglas, fez uma defesaça. E a bola veio pipocando, cara, é a mesma coisa. A bola veio, aí ele pegou do jeito que dava, quase foi no ângulo, uma defesaça, mas é aquilo, cara, a bola lisinha ali, cara, porra, fica açucarada pro cara bater pro gol, né? E falando nesses aspectos físicos, nesses detalhes que ajudam no jogo, se liga só nessa matéria do Globo Esporte. Apesar do intervalo de menos de 72 horas entre os últimos jogos, Ipiranga e São Paulo, os atletas estão com evolução nos números de acordo com a medição feita pelo GPS. Olha só que legal, cara. Lucas Perry, Tiquinho e Eduardo, em tese, a gente está falando de um goleiro, a gente está falando de um centroavante que não é aquele cara de correria, né? E a gente está falando de um cara, o Eduardo, que aparentava até estar mais cansado que o normal no fim do jogo e marcou gol, né? Perry, Tiquinho e Eduardo foram os principais destaques técnicos do Botafogo na vitória sobre o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, mas também chamou a atenção a determinação dos jogadores, tá? No último sábado, 2-1, o Botafogo alcançou os maiores números da temporada no quesito distância total e distância de alta intensidade, acima de 20 quilômetros. Tem a ver com o gramado, claro, mas tem a ver com a alta performance física dos jogadores. Na partida anterior, contra o Ipiranga, na Copa do Brasil, em campo pesado, o time havia batido um outro recorde, a maior distância em sprints, acima de 25 km por hora. Os números viraram motivos de elogios, principalmente pelo fato do time estar em um período de jogos com intervalo de menos de 72 horas. Se tinha uma coisa que eu reclamava muito, rapaziada, no ano passado, é que o Botafogo, a preparação física não estava legal, sabe? Os jogadores eles estavam desgastados, os jogadores eles se machucavam, iam pro DM, voltavam, estouravam de novo com a preparação, alguma coisa na transição não estava dando certo, e o Botafogo conseguiu corrigir isso, sabe? Com conversa, com diálogo, com hierarquia dentro do departamento, respeitando limites para o retorno dos atletas. Enfim, a tecnologia também melhorou. O Botafogo contratou, né, um coordenador, né, cara, do aspecto científico, né, coisa que tinha em 2021, parou de ter em 2022 e agora voltou a ter desde o segundo semestre do ano passado. Então esse tipo de detalhe, cara, ajuda muito esses profissionais, né? Você tem um coordenador na fisioterapia, você tem um coordenador científico, né? Você respeitar esses prazos hierárquicos no aspecto físico é muito importante. E essa matéria, ela mostra isso, né? Enfim, confira mais detalhes sobre como cada passo dos jogadores é levado em conta. Tá aqui, ó. Além do acompanhamento do GPS, o Botafogo tem uma ferramenta desenvolvida pela área de fisiologia para o tratamento rápido dos dados, tá vendo? Durante o jogo, a plataforma informa o desempenho de cada jogador e compara com os dados das partidas anteriores, né? O fisiologista do clube é o Dailson Paulúcio, tá? A comissão técnica recebe em tempo real, durante os jogos, os dados de distância total percorridas, beleza? No intervalo, por exemplo, o departamento de nutrição pode ofertar de forma individualizada a quantidade necessária de suplemento para reposição de energia. Porra, cara, isso é um detalhe que nunca aqui num clube amador isso ia acontecer, sabe? Nunca um cara que era vice de futebol do Botafogo, que era um advogado e que aparecia uma vez na semana, né, no dia a dia do clube, ia pensar nisso, sabe? Por isso que é tão importante esse trabalho. O preparador físico Roberto Oliveira, que é o Betinho, fica durante os jogos com o equipamento e recebe informações sobre as demandas físicas de cada atleta. E a plataforma também indica qual a carga que falta para cada um deles, de acordo com a necessidade individual. Assim, é possível colocar em prática trabalhos complementares logo após o jogo para os jogadores não entrarem em campo. O objetivo é deixar todo o elenco no mesmo nível físico. É exatamente isso. O Altamiro Bottino falava isso, tá? O Altamiro Bottino, que foi aquele cara... Ele ficou mais conhecido no Botafogo pelo esporro que ele deu nos caras no Acesso Total, lembra? Apesar dele ser maluco, e na minha opinião ele é um maluco do bem, ele é um cara muito inteligente. E ele falava isso pra mim, né? Numa vez que eu troquei ideia com ele, conversando. Falou, Brownie, o importante não é o cara correr igual um animal durante 10 minutos. Né? Não é você pegar 10 minutos e olha como é que o time tá correndo. É o cara manter a regularidade física e a intensidade, manter a média de velocidade, de intensidade, de distância percorrida, de número de sprints do minuto 0 ao minuto 90. Sabe? A ideia é essa, sabe? E o Botafogo fazendo isso, ele se aproxima dessa perfeição, sabe? E agora a gente vai falar de um aspecto que não é muito legal,
tá? Para finalizar aqui, já que a gente está falando que a preparação física do Botafogo foi um problema no passado, isso foi corrigido. E eu acho que a logística do estádio Newton Santos tem que ser corrigida também. Principalmente na volta dos torcedores para casa, quando o jogo termina tarde. Né? O Botafogo e César valeu, a partida foi incrível, uma festa bonita, o Botafogo ganhou de 4-0, tudo certo. Mas aí o jogo terminou, né, lá para 11h10, aí até sair do estádio, né, pô, tem toda a fila, leste superior é um setor que, pô, quando fica cheio, pô, claro, né, você demora um pouco mais a sair. E aí os torcedores foram pegar o trem, claro, para voltar para suas casas. Né? E muitos torcedores, esse foi um relato que eu recebi, né, via direct. Eu não pude falar ontem, né, mas enfim, tô falando aqui agora porque é muito importante. E o trem da Supervia atrasou. Né? Ele atrasou. O trem que era para passar 11h30, o trem passou meia-noite. E aí os torcedores do Botafogo, em grande maioria, que iam voltar para a Zona Sul, que iam para outros lugares, enfim, que tinham que pegar um metrô para ir para casa, esses torcedores, eles chegaram na estação de metrô, né, na Central do Brasil, né, na integração trem-metrô, eles chegaram 00h30, mais ou menos, e o metrô fecha meia-noite, em dia útil, certo? Então, assim, os torcedores ficaram ali, porra, é um local, porra, que é perigoso à noite, é um local onde, pô, você não tem tanta segurança ali naquele horário, então pode dar problema, né? O cara tem que voltar para casa, ele vai gastar uma grana que, porra, sei lá, vai pegar um transporte de aplicativo que ele não imaginava pegar, que bate mal no bolso dele, aí ele repensa para ir pro próximo jogo. Porra, cara, se o próximo jogo for 21h eu não vou porque o trem pode atrasar, eu não vou conseguir voltar para casa, vou ter que pagar uma grana, uma nota no transporte e não vou. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o Botafogo ele tem que estar em contato com a Supervia, o Botafogo ele tem que estar em contato com o Metrô Rio, o Botafogo tem que estar em contato com o governo, com a prefeitura, certo? Para que o Botafogo consiga, né, remanejar essas situações. Em dia de jogo do Botafogo, que vai ter um grande apelo, sei lá, cara, mais de 20 mil pessoas vão no jogo, é entrar em contato e ver se o metrô consegue ir até pelo menos 1h, é tentar entrar em contato para fazer com que o trem tenha vagões, né, ramais especiais, né, para que você garanta a segurança e o transporte desses torcedores, porque aí você vai afastando o cara do estádio, sabe? Isso é muito importante. Claro que isso não é uma culpa do Botafogo, né? O Botafogo não tem culpa nenhuma nisso, né? Mas é muito importante, porque é aquilo, a gente fala, eu fico muito irritado quando falam que o Newton Santos é um estádio mal localizado. Ele não é mal localizado, ele tem trem, ele tem metrô, tem a linha amarela, suburbana, várias linhas de ônibus perto. Só que quando pode chegar 11h, e aí o trem é deficitário, né? Isso é um problema, obviamente, do urbanismo do Rio de Janeiro. É um problema, né, da logística de transporte no Rio. E aí todo lugar do Rio de Janeiro se torna mal localizado. Isso é um grande problema, cara. Então isso é uma situação que ela precisa ser resolvida. Principalmente em relação a trem e metrô. Porque o estádio Newton Santos é um estádio de difícil acesso de carro. Para você sair de lá de carro pelas ruas estreitas é complicado. Então muita gente opta pelo trem, pelo metrô, pelo transporte público, né, de coletivo de massa. E aí se ele não está funcionando adequadamente, né, começa essa lenda de que o Newton Santos é mal localizado e não é. Então o Botafogo ele tem que estar atento a essas questões, ter uma visão 360 para proteger o seu torcedor. Fechou, rapaziada? Um abraço, tamo junto, até a próxima e fui!